Olá, olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal espírita Simplesmente Chico. Um canal onde vamos passar um pouco dos estudos da doutrina espírita e dos valores e a filosofia kardecista. Boa noite, Fábia. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos assistem e nos seguem pelo YouTube e pelo Facebook. E sejam todos bem-vindos. Que Deus nos ilumine mais essa noite, nessa missão. Fábia, nos nossos estudos, nós estamos no capítulo 1, né? Isso. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de darmos início no estudo, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância do Evangelho do Lar. Quem está nos seguindo aí, aprendendo um pouco sobre o Espiritismo, né? Aquele que coração tocou o coração, que queira se aprofundar um pouco mais, né? Gostaria de passar a importância desse momento em que toda a família, se for possível, né? Quando possível, tirar um dia da semana, uma hora, né? E que sejam sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Escolhe o dia da semana que for, o horário que for, mas tem que ser sempre naquele dia e naquele horário. E se reúne na mesa, senta na mesa. E nós vamos explicar um pouquinho como é que é, né, Fábio? Isso. Vamos sentar na mesa. Uma garrafa d'água, vocês podem ver aqui, o Felipe mostrar para nós aqui. Sempre temos uma garrafa d'água destampada, sem estar gelada, uma água natural, destampada. Porque ali sempre os nossos mentores, sempre os espíritos de luz, sabem da nossa necessidade e é ali que eles energizam a água conforme as nossas necessidades. Então, em toda reunião que a gente faz, sempre é uma garrafa d'água destampada. Pode ser qualquer tipo de garrafa. Destampada com água potável, natural. Na mesa, o coração pega aquele momento para esquecer um pouco dos problemas. Faz bem para tudo, né, Fábio? Faz bem para a mente, faz bem para o coração, para unir a família, né? Às vezes no começo, se estiver começando sozinho, também Não pode tem começar problema. sozinho. Pode começar só Não o tem pai, só a problema. mãe, só o filho. E depois devagarzinho vai chamando os outros. Isso mesmo. Aí vai se sentar na mesa, levar o pensamento a Deus e esquecer um pouquinho, deixa lá fora os problemas terrenos, problema de saúde, as alegrias também, né? Foca em Deus. E depois na família. Vai abrir o Evangelho, fazer o Pai Nosso, né? E nós, a nossa prece aqui que nós fazemos é a prece de Cáritas, né? Na abertura, abertura. faz um Pai Nosso e o faz prece a prece de Cáritas. Aí logo em seguida, a gente abre, né? O Sim. Evangelho. Depois de fazer as preces, né? Aí, se tiver uma pessoa sozinha, ela que vai abrir. Se não, cada dia, cada reunião, uma pessoa abre. Mantendo sempre o da direita para a esquerda, o da esquerda para a direita, mas sempre, né? Para uma pessoa abrir por semana. A pessoa vai pegar o Evangelho, né? Sem nenhuma marcação. E mentalizar o que ela quer. O que tá assim, naquele momento, naquela hora, assim, que tá precisando. Eu tenho certeza que vão se surpreender. Porque sempre
A gente escuta o que precisa ouvir, né? Aqui. Sempre. E vocês vão se surpreender. Aí vai abrir ao acaso, sem olhar, mentaliza, fecha os olhos e abre ao acaso. E aí faz a leitura. Como se tiver mais de uma pessoa, comenta. Se tiver só uma pessoa, mentaliza, vê o que entendeu daquela lição. E depois deixa tocar o coração aquilo. Agradece aos espíritos que ali, a Deus, em primeiro lugar, a Nosso Senhor, Jesus Cristo, segundo, aos espíritos que são os anjos da guarda que ali estão junto. Agradece a todos, faz uma oração por todos e se despeça com o Pai Nosso. Eu tenho certeza que assim como na nossa família, na família de todos, vai ser um momento a mais de alegria, um momento a mais de aproximação da nosso coração com o nosso Pai Criador, com Jesus, nosso governante, e que vai ajudar muito. Assim espero. Então, Aí assim que encerrar, aí pode tomar. assim que encerrar, e toma água, um pouquinho da água. Pode ser um copinho de café, pode ser um pouquinho. O restinho quiser pôr no bebedouro, né? Pôr no Isso, galão. Pra fluidificar o seu galão, pode colocar. Pode pôr pros bichinhos de estimação. Os animais de estimação que tiver. Sabe? E eu tenho certeza que só vai fazer o bem. Certo? Depois vamos marcar uma reunião para nós fazermos na prática. Uhum. Tá? Então hoje a gente está só comentando da importância, né, uma passada como que é. Quem quiser pesquisar também no YouTube, fica à vontade. Mas nós vamos pegar então uma próxima reunião e vamos fazer na prática aqui. E se for um pedido, então a gente tem que seguir os pedidos. Nós somos meros mensageiros, né? Então vamos marcar para a próxima reunião, antes do estudos, nós vamos fazer uma abertura diferenciada. Nós vamos fazer a abertura como fosse o Evangelho do Lar. Perfeito. Tá ok? Então fica marcado para a próxima reunião o Evangelho do Lar, na prática. Tá? Então, enquanto isso, vamos dar o seguimento no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, se eu não me engano, está nas instruções dos Espíritos. Isso. Antes a gente tínhamos parado em aliança da ciência com a religião, né? O Espiritismo, aí foi lido e agora estamos nas instruções dos Espíritos, a nova era. Só um minutinho, por favor, deixa eu achar aqui onde eu tô. Capítulo 1. Instruções a nova era, né? Isso. Ah, certinho. Deus é o único e Moisés é o Espírito. Certinho. Você faz a leitura, por favor? Claro. Então vamos lá. Posso começar? Pode. Então, Instruções dos Espíritos, a nova era. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Não sei se é assim a pronúncia. Me perdoem aí se não for. Item 9. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos.
O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Então vamos só um minutinho para não ficar muita coisa para a gente entender. Então Moisés, aqui dessa era, ele que veio para fazer a primeira trilha, fazer a primeira desbravar a primeira trilha, né? Então, como sempre, tem que ser o que usou da força mais bruta, né? O que teve que vir para dar um chacoalhão nos povos, né? E então, quando foi usado Moisés, as leis mais severas, né? Colocando, que nem nós falamos, colocando sempre Deus como um Deus mais severo, rígido, né? Uhum. Para que colocassem medos nos homens, né? Nos povos, para que seguissem, para que dessem ouvido às profecias de Moisés passada por Deus, né? Para ele. Então, colocamos assim o Moisés, aquele que vai na frente dos bandeirantes abrindo as primeiras trilhas, os primeiros... Fugiu o nome. Tem um outro nome sem ser trilha, Felipe? Você que é escoteiro. A primeira... Picada, isso. Ele foi desbravando as primeiras picadas, dando espaço para os bandeirantes que vinham atrás, depois já com um caminho semi-aberto, né? Então ele foi que usou da parte mais bruta, da parte mais que tinha que chamar o povo para a razão, né? Acho que deu para entender assim? Vamos dar continuidade, então. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar o caminho da humanidade, para a humanidade percorrer. Perdão. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estavam muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, veja bem, até hoje, quanto é difícil falar em espiritismo, né? Então, você imagina naquela época, o que adiantaria naquela época Deus mandar a espíritos desenvolvidos para fazer uma obra dessa? Não ia adiantar de nada. É o que eu falo. Seria a mesma coisa de você querer ensinar uma equação de segundo grau para uma criança que está aprendendo a ser alfabetizada. Ela vai ver um monte de número, mas não vai ter sentido algum, né? Não vai ver sentido naquilo.
Então, não tinha como explicar um mundo espiritual. Você não entendia ainda nem o nosso mundo material, né? Se dava as colheitas, se davam se era boas ou ruins através de sacrifícios. Sacrifícios ou de animais e até de seres humanos. E até hoje nós temos ainda a infelicidade, a tristeza do mal ainda existir. Nos dias modernos de hoje, sabemos que ainda existe tal uma barbárie, mas rituais, tais rituais que ainda exigem sacrifícios, tanto de animais e às vezes ali mais escondidos, mais sabemos da existência de rituais ainda de seres humanos, o que é um atraso para nosso mundo, um atraso para nossa moral e espiritualmente. moral, espiritual, de tudo que é forma. Então a gente acha que nós, de lá para cá, que nós nos desenvolvemos tanto, tanta tecnologia, tanto estudos, conhecemos mais da Lua do que da própria Terra, sabemos mais da Lua do que dos nossos oceanos. E ainda estamos tão atrasados, espiritualmente, moralmente. Saber que ainda existe legiões que propagam esse tipo de maldade, de barbárie, para querendo se sobressair financeiramente ou por poder ou por sucesso. Estivemos pouco tempo agora um filme que quis falar um pouco sobre o assunto. Foi esculachado de Hollywood, né? O Mel Gibson dirigiu o filme, parece. Eu ainda não consegui assistir, que é muito pesado. Mas ele quis abrir um pouco do que está acontecendo, de crianças sumindo para o mundo inteiro. Crianças são raptadas, são usadas por legiões de pessoas do mal, né? Do mal. Então, se imagina em 2024, com tantas maneiras de aprender o bem, tantas igrejas, tantas religiões, e todas são boas. Eu não acredito em nenhuma religião, nenhuma religião que fala em Deus, não tem nenhuma ruim. Todas as religiões que falam em Deus, que propagam o bem, todas são boas. Cada um está pronto para escutar aquilo que quer. Seja numa religião, seja na outra, seja em outra, não tem problema. Agora, como que pode tanta luz e ainda querer ir pro submundo da escuridão, da maldade, do atraso, por pura vaidade, por pura sede de poder, sede de sucesso, sede de dinheiro? Então você imagina naquela época que não existia ninguém para falar em Deus, que não existia religiões. Então Moisés teve muito trabalho, né? E teve que realmente taxar Deus como um todo-poderoso ruim, né? Vingativo,
porque senão ele não ia conseguir fazer com que os homens lhe dessem ouvidos. Mas graças a Deus, como eu falei, ele abriu a primeira picada. E depois veio Cristo pavimentando um pouco mais esse caminho, né? Vamos dar sequência. Então vamos lá. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime. A moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Aí aqui é o que nós falamos. Depois da picada aberta, né? Através da força, aí Cristo vem pavimentando, vem abordando, né? Melhorando, falando do que? Não mais dos problemas terrenos, mas de uma moral sublime, uma moral já no plano espiritual, que é a casa do nosso Pai. Vem falando de um amor, não um amor no sentido vulgar da palavra, mas um amor em Cristo, um amor de povos em irmãos em Cristo, de se amar ao próximo como a si mesmo. Uma coisa tão fácil de falar e tão difícil de seguir, que até hoje nós não conseguimos fazer. É um amor fraterno, uma luz que vai iluminar o nosso mundo e fazer ele dar esse próximo passo, mas que está difícil. Porque essa luz, quando ela vai cada vez se fortalecendo, cada vez aumentando a sua luminosidade, são jogados pedras, quebrando lâmpadas e voltando ela a ficar mais fracas. Pedras através de guerras, através de povos com povos, né? E que nós falamos aqui, que nós, pobres cidadãos comuns, acham que não temos nenhuma influência, né? Nas guerras, nas batalhas, nas desavenças entre povos, entre nações e até interno. Se nós pegar o nosso país hoje, nosso país é um país dividido. É um país onde ele está dividido em dois. Porque como pode uma parte da sociedade achar que está certo punir uma mãe que tem os 2 filhos pequenos com 17 anos de prisão porque ela escreveu uma frase de batom numa estátua. E a sociedade, parte da sociedade nessa divisão, aplaudir, bater palma para isso, enquanto é soltado criminosos todos os dias posto na rua, assassinos, traficantes. Porque o traficante é pior que o assassino, porque ele forma os assassinos. Ele coloca a droga
na mão das crianças, dos jovens. Ele forma o assassino. E são postos na rua em liberdade todos os dias. E ninguém fala nada. E batem palma para uma mãe presa, que num gesto de revolta, depois com um juiz, um ministro da Suprema Corte, falou a frase, perdeu o mané, ela replicou com batom, com qualquer pano limpo. E ela está presa, condenada a 17 anos. Então, todos nós temos responsabilidade nesse apagar dessa luz sublime que é a luz do amor e da fraternidade. Todos nós. Todos nós somos responsáveis. Cada noite que nós vamos dormir revoltado com o nosso mundo, que nós não conseguimos nem sequer fazer uma oração, ali é uma luz apagada. Ali é uma luz que não se acendeu naquela noite. E é isso que está faltando para o nosso mundo. Conseguir chegar na luz necessária para dar esse último passo para conseguirmos alcançar o mundo de regeneração e sairmos do mundo de expiações e provas. Mas está difícil. O mal não quer deixar. Porque se isso acontecer, o mal perde o poder aqui no nosso mundo. Eles não vão poder ficar aqui. E parece que existe um desespero, né? Sim, desespero. Porque aqui, olha, até aqui ó, são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se. Então, eu acho que... Sim, porque muitas coisas nós não tínhamos noções do que acontecia. Aí se coloca, não, é porque hoje é a internet, porque hoje é mais fácil a comunicação. Não, não é só isso, não. É porque eles não conseguem mais esconder. Eles, assim, vão por tudo ou nada. A maldade, os irmãos inferiores, eles estão em guerra. Vamos por tudo ou nada. Não precisa mais disfarçar, não precisa mais esconder. Exatamente. Entendeu? A sensação é essa. Não precisa mais esconder. Ou nós vamos por tudo ou nada, ou vamos para a batalha e vamos vencer, ou nós vamos perder esse mundo para a luz. Então não é só por causa da internet, não é só por causa disso, não. É porque antes não tínhamos noção do que acontecia. Muitas coisas a gente não sabia. Sabe? Era tudo feito escondido. Quando você via um juiz, um ministro do Suprema Corte falar as barbaridades que eles falam hoje, ele não se dava nem entrevista. O juiz nem pode dar entrevista. O juiz tem que só falar através através dos autos. E tá tudo escancarado. A política cada vez mais escancarada. Você entendeu? E não fazem. Não, e só vê quem não quer. E só vê quem não quer. E fora as barbáries que a gente vê, as guerras. A gente, nós há pouco tempo atrás, se falasse em terceira guerra, não, superamos. O mundo superou isso. Não vai ter terceira guerra. Hoje nós estamos aí com o pé na terceira guerra. Estamos. Você entendeu? Nós regredimos de um tempo para cá. Da regressão moral das pessoas, de todos nós. Das pessoas. E da força que o mal, que as trevas estão fazendo. Estão agindo com desespero. E agem em todos nós. Em todos nós. Uma coisa interessante, né? Não vai sair muito. Quando nós vamos fazer o Evangelho do Lar, quando vocês começarem a fazer, vocês vão perceber que no dia do Evangelho do Lar vai acontecer de você fazer um dia, hoje nós vamos começar. Não. Aí vai acontecer de chegar uma visita. Vão ligar, no dia liga cobrador, no dia liga alguma coisa. Ou dá sono, perde a hora.
Você vai te dar um sono que você nunca teve. Vai dar um sono, você vai... Dor de cabeça. Alguém vai te chamar para algum lugar. E isso é certo. Então, isso também é um desespero. Uhum. Porque ninguém quer a luz. Ninguém quer o progresso. Uma luz acesa. Então, vocês vão perceber, né, que no dia que vocês marcarem, vai demorar até vocês ajustarem um dia certo para vocês, mas sejam persistentes. Sejam. Não desistam. Sempre com fé em Deus. Porque é a única coisa que ganha, que você consegue ter força contra as trevas. É a fé em Deus. Né? Então, assim, fé em Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso governante. Uhum. Se você não tiver fé nesses dois, vocês vão perceber. A gente não consegue dar um passo. E tudo... Quanto que nós demoramos para estar aqui? E tudo que você vai fazer, que você pensa que é bom, seja para sua saúde, seja para sua família, tudo que você pensar de bom, sempre vai ter um empecilho para te desanimar. Então você não desista. Você seja firme. Sempre ponha Deus no caminho. Não desista, porque siga. Nós estamos nessa época de desespero mesmo. E cada luz que acende para melhora, seja um pouco, nós somos atingidos, nós somos alvos, né? Então tenham paciência e tenham força de vontade, que é isso que é o que vamos conseguir, porque não é fácil, né? Aqui nós não tínhamos pensado no canal. O canal foi uma luz que veio faz pouco tempo. Mas nós já tínhamos pensado em começar os estudos, já tínhamos até montado um centro, né, Fábio? Sim. E sabíamos que ia ser atacado. E nos preparamos. Lógico que eu me preparei, conversamos em família. Só que no fim, o ataque veio onde a gente não espera, né? Onde eu nunca pensei em receber. E foi tão forte que, para mim, poder voltar a si, ter uma vibração que não adianta fazer alguma coisa com uma baixa vibração, só vai atrapalhar. Eu levei um ano para mim conseguir. Não desistimos. Mas foi um ano para mim poder elevar o pensamento de novo e falar, vamos. Mas foi um ano perdido. Com um ataque. Desestabilizou de uma forma que foi um ano perdido de trabalho. Só que agora estamos firmes e fortes. Graças a Deus e graças a vocês. Orando por nós, pedindo por preces e nos assistindo. Somos muito gratos a todos. A todos que mandam palavras de carinho, de incentivo. Muito obrigado. Aqui nosso trabalho é feito com muito amor, né? Muito carinho. Isso. A Deus essa missão. E vamos seguir. E vamos seguir. E um dia nós vamos ter um centro, né? Se Deus quiser. Vamos sim. Vamos mais um pouquinho? Vamos, ó. Então aqui seguindo, ó, são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas, acabamos de falar. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá.
Então é o que nós acabamos de falar. Tem que ter muita fé e muita luta. Porque ninguém quer ver você brilhar. A não ser as pessoas que realmente te amam. A não ser os seus anjos da guarda que sempre estão ao seu lado. A não ser Deus, nosso Criador, nosso Pai. Jesus, nosso governante. Porque ninguém quer a luz. Ninguém quer que quando eu digo ninguém, as trevas, na verdade, né? Desculpa me referir errado. As trevas não querem que esse mundo melhore. Não querem que você brilhe. Cada vez que você faz uma oração, cada vez que você faz uma reunião espírita, uma reunião na igreja, qualquer religião que for, que você levar o pensamento a Deus, o pensamento ao próximo, com amor fraterno, ali é uma luz que está brilhando, ofuscando a escuridão da maldade. Então, eles não querem. Então, seja firme. Já falamos, né, amor? Em qualquer religião. Seja firme. Seja firme. E faça o seu compromisso para com Deus. Peça, ore, peça pela sua família, pela saúde, pela paz, pela proteção. Sabe? Porque hoje as famílias... As famílias são os salvos. Né? Exatamente. Para a destruição. Ninguém quer uma família próspera, porque ali é uma força do bem. Uma família unida, uma família próspera, unida, ela é o alicerce de qualquer sociedade. Que ali começa a sociedade. É na bases, família, né? é as bases. Então é onde são atacados. É onde são atacados. Você entendeu? Então, seja persistente. Ame. Ame muito. Ponha sempre Deus nos assuntos, nas conversas, entre família, na hora do almoço, quando for discutir o dia com o marido, com os filhos. Sabe? De uma forma assim, suave, sem imposição. Uhum. Uma forma suave, uma forma natural. Leve você, a mãe, o pai ou o filho, quem tiver mais afim, leve você mesmo, seu pensamento ali na mesa de jantar, na hora do almoço, na hora do café, quando estiverem juntos, na sala, assistindo. Leva o pensamento a Deus. Orar não precisa gritar, não precisa ser com as palavras, não precisa ser com a boca. E não tem hora. Não tem hora e nem local. É elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, aos seus anjos da guarda e pedir que esteja ali presente, que faça a união da família. E você, pedindo pela sua família, estará dando um grande passo para ajudar o mundo. Né, Fábio? É verdade. Então aqui, como nós estávamos comentando, Moisés veio com o facão e com a foice abrindo a picada. Cristo veio pavimentando o caminho. E agora o Espiritismo vem plantando as flores e fazendo o paisagismo, dando o toque final. Né? Para ficar um caminho lindo. Um caminho que leva a Deus. E esperamos que sejamos dignos
de conseguir terminar esse caminho e poder passar por ele. Se E lá, não desistirmos. se não desistir. E do outro lado estaremos junto a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre. Não acabou o capítulo. O próximo fica por Né? outro Vai ficar dia. o item 10. Isso. É uma continuação. Que aqui você estava falando. Segue assim, ó. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. E aí segue. Então fica o item 10 para a Isso. próxima Uhum. reunião. Queria agradecer a todos por estar com nós até agora. Desde da primeira reunião, quem está nos seguindo, quem nos conheceu agora, começou agora. Né, Fábio? Vê lá as outras reuniões, né? É tudo muito simples, tudo muito... É tudo de coração, né? Não é nada ensaiado. Não somos palestrantes, né? Nós estudamos, sim. Nós estudamos o Espiritismo. Aqui com o seu Manuel e a dona Marileide, né? Sim. Depois com a dona Doris. Mas somos somente um casal que aceitou a missão junto com os filhos. Aceitou essa missão de levar um pouco da palavra do Espiritismo, da filosofia, dos valores. Tudo de uma forma muito simples, mas com muito amor, muito respeito, muito carinho para com todos. Pedir para fazer a oração, para a gente fazer o encerramento. A prece, a última vez que eu fiz, eu esqueci de falar. A prece, quem for procurar, é a prece por um doente. Porém, não somos todos nós, Todos nós. de alguma doentes. forma, doentes. Uhum. Então, a única coisa eu coloco num plural, que é para servir para todos nós a prece, tá? Mas a prece, o nome dela é Prece por um Doente. Mas todos nós, de alguma forma, Enfermos. somos de enfermos. alguma... Senão não estaríamos aqui Uhum. nessa terra, né? Então, gostaria de todos levar esse pensamento a Deus, nosso Pai. E que em vibrações possamos mandar essa prece para todos que estão em algum tipo de necessidade. Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios, e na vossa sabedoria enviaste a todos nós, para o nosso crescimento, alguma enfermidade. Voltai para nós, vos suplico, um olhar de compaixão, e dignai-vos por um termo aos nossos sofrimentos. Bons Espíritos, vós que sois os ministros de Todo-Poderoso, secundai-vos peço nosso desejo de aliviarmos e dirigir os nossos pensamentos, a fim de que possa derramar sobre os nossos corpos como um bálsamo a salutar, e sobre as nossas almas como uma consolação. Inspirai-nos a paciência e a submissão à vontade de Deus, e dai-nos a força de suportarmos as nossas dores com resignação cristã, para não perdermos os resultados dessa prova por que estamos passando. Graças a Deus. Graças a Deus. A todos, que fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe. Até a próxima quarta, se Deus quiser e Ele vai querer. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Boa noite.